Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou gerente para desenvolvimento de negócios no setor de tecnologia na Maersk. A gente vai estar trazendo hoje um tema aqui super interessante. Vocês devem ter pensado, nossa, que curioso, né? A Maersk está trazendo alguns aprendizados do setor automotivo aqui para uma feira de tecnologia. Isso tudo aconteceu porque no mês passado a gente teve um workshop aqui com a GM, com a equipe do Lierson, e nós tivemos muitas trocas. Eu sou do setor de tecnologia, ele de automotivo, e dentro desse workshop a gente viu o quanto era rica essa troca de conhecimentos dos dois lados. Então, quando surgiu a palestra, eu falei, Lierson, você tem que vir aqui e trazer para a gente tudo isso que a gente conversou no workshop. Então, a gente fez esse bate-papo muito baseado no que a gente falou nesse workshop. Espero que vocês achem tão interessante quanto eu achei naquele dia que a gente estava juntos lá no escritório. Para começar um pouquinho, introduzir vocês ao tema... Dani, então você da tecnologia, ele do automotivo e eu vindo da moda, né? Não pode esquecer. O que esse povo está fazendo perfeita. junto, né? Combinação perfeita. Então, vocês vão ver que é curioso que é um mix total aqui, né? Eu mais focada no setor de tecnologia, o Jefferson veio do setor da moda. Eles vão ter a chance, eu vou deixar vocês se apresentarem daqui a pouco direitinho. Mas é um grande mix aqui de conhecimentos, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Para contar um pouquinho, né, introduzir o que a gente vai estar falando. Com toda essa instabilidade global, né, que a gente passou nos últimos anos, a logística também mudou, o mundo mudou, a sociedade mudou e a logística mudou. Então, a logística que antes tinha um papel muito tático, passou a ter um papel muito estratégico nas indústrias. Então, até é um pouco por isso de estarmos aqui, né? A logística é super importante e super estratégica. Vamos lá, eu vou deixar agora eles se apresentarem. Começo eu? Lierson, por favor. Então, vamos lá. Bom, eu sou gerente de compras logísticas, sou o head na realidade, porque lá na GM, a nossa região, a South America, né, região da América do Sul, eu sou responsável por todas as compras de serviços logísticos. E quando fala de serviço logístico, vai geral mesmo, no sentido de até rack metálico para fazer a logística interna da planta, eu tenho compradores responsáveis para fazer esse tipo de compra. Então, armazém geral, armazém alfandegado, transporte rodoviário, marítimo, a nossa mais nova aquisição junto com a Maersk, a cabotagem, que nós... Nesse painel essa apresentação que nós fizemos naquele dia com a Dani, a gente presenciou uma oportunidade muito grande de começar a cabotagem e pensando na cabotagem, entrando na parte bem green, a gente já começou também a buscar isso daí. Então, me apresentando um pouco, eu pego desde do começo da cadeia até o final da cadeia, onde a gente entrega os nossos veículos. E tudo isso voltado à parte integrada e tecnologia embarcada dentro desse trabalho. Então, passo a palavra agora para o Jefferson se apresentar e aí a gente bate mais um papo a respeito. Tá bom, boa tarde, eu sou o Jefferson, estou na Maersk há um pouco mais de um ano, acho que vocês me ouvem, né? Nós fizemos nós chamamos internamente de Whiteboard Session, do dia 4 de maio, essa conversa. E é um dia que a gente passa junto, repensando aí como a gente trabalha. Fizemos esse trabalho com a GM. Eu venho de indústria da moda, do supply chain da moda. A Maersk tem feito isso em parte com a equipe. Minha equipe se chama Integrated Solutions. E a ideia é a gente trazer profissionais de diversas indústrias, do supply dessas indústrias, para estar sentando agora do lado e conversar com o cliente, entendendo a linguagem do cliente, entendendo as dores do cliente e sabendo falar a mesma língua. Praticamente é isso. Nós brincamos bastante, quando a gente vai falar, como é que a gente fala numa feira de tecnologia, trazendo uma pessoa de alto, mas o carro hoje é um equipamento tecnológico. O Lierson é um especialista, vai falar mais sobre isso. E quem tem um pouco mais de estrada aqui lembra dos famosos Jetsons. Os Jetsons da época, carros voadores, robôs, parecia uma coisa absurda e hoje é realidade. Já tem carro voando, já tem robô, já tem isso. Então, assim, como é que a gente fala do supply chain nessa nova realidade? Carro elétrico, robô,
essa novidade toda que está acontecendo. E a ideia é a gente bater um papo sobre isso aqui hoje. Legal. E só comentando um pouco também, né? O carro hoje ele tem semicondutores, ele tem toda uma parte dentro dele de alta tecnologia, né? É uma peça de tecnologia, né? Um produto de altíssima tecnologia. Eu vou agora começar a fazer algumas perguntas, a gente vai bater um papo mais relacionado à logística integrada. Por quê? Com todas essas mudanças que aconteceram, para a gente, como resposta, né, a tudo que aconteceu, as rupturas que aconteceram na logística em decorrência das instabilidades globais, essa logística teve que mudar. E ela se tornou não só mais estratégica, mas ela teve que se tornar integrada. Então, todos aqueles pedaços da logística, eles têm que estar conectados, integrados e trabalhar em harmonia para que as coisas funcionem. Então, aí dentro desse contexto de logística integrada, Ilherson, conta para a gente alguns dos desafios da indústria automotiva com relação à cadeia de abastecimento aí nos últimos anos. Legal. Bom, eu falo um pouco de logística, aquela logística antiga que a gente conhecia do passado e agora a logística com a tecnologia. Hoje, né, formação de times. Também tem uma formação acadêmica para montar times de alta performance. E quando a gente fala de logística, você precisa ter células, não só de compradores, que é a minha área compras. Eu preciso comprar a logística integrada, a logística pontual, mas então para fazer essa compra estratégica, eu preciso ter o quê? Células de compradores, não só compradores, simples compradores. Eu preciso ter planejadores junto comigo, que planejam junto com os compradores fazer essa compra, e não só isso. Alinhado essas duas funções que eu tenho dentro do meu time, uma pessoa voltada à Digital Transformation. Então, hoje, pensando para superar tudo que aconteceu na pandemia, se não tivesse estruturado times desse tipo lá em 2018, 2019, quando estava vindo mais forte ainda a tecnologia, estava sendo embarcada dentro dos nossos processos, a gente não conseguiria passar. Mas mesmo assim, na época da falta de semicondutores, sofremos demais. Acho que a indústria automobilística foi uma das indústrias que mais sofreu. A própria indústria de tech sofreu, só que as margens de tecnologia são muito maiores do que do automobilístico. Então a gente sofreu muito, a gente teve que doar peças, por exemplo, que a gente trazia para a América do Sul, para fazer carros nos Estados Unidos que tinham margens maiores que a nossa, mas falando dentro desse âmbito, na parte de trazer peças para cá, o que aconteceu? A gente percebeu falhas. Quando a gente tinha capacidade de sobra, e a pandemia trouxe a falta de capacidade, isso daí desde o ano passado, a gente já estava com muita falta de capacidade, principalmente no marítimo, a gente começou a perceber que, por mais que a gente tinha toda essa tecnologia, tinha pessoas de digital trabalhando e integrando sistemas para dar visibilidade na nossa carga, a gente percebeu que tinha buracos. E a gente tinha o quê? Falhas de fornecedores da Ásia, dos Estados Unidos, principalmente México, que iam fornecer peças para a gente que a gente não sabia se o fornecedor tinha produzido, se ele ia entregar, se o atraso que estava acontecendo era por causa da pandemia ou era por causa de um navio que tinha atrasado, ou se era a falta de container. Então, muito ruído acontecia nessa comunicação e a gente percebeu uma falha nesse momento que a gente, se não tivesse passado por tudo isso, a gente não perceberia. Por quê? Porque existia ociosidade. E essa ociosidade que existia fazia com que criasse uma cortina e a gente não percebesse que a gente podia fazer uma melhoria contínua do nosso processo. Então a transformação que nós fizemos do ano passado, em que faltava muita capacidade, e a gente foi superando, colocando tecnologia embarcada dentro dos nossos sistemas, processos, para trazer esse tipo de visibilidade para a gente conseguiu superar e hoje a gente está numa situação muito legal em que a gente tem uma visibilidade plena da nossa cadeia do supply chain. Então, foi assim que a gente superou. Eu queria pegar um gancho contigo de uma coisa interessante que você falou. Ao chegar na empresa, uma das primeiras missões foi compor essa equipe.
E é bacana quando você começa a compor equipe com perfis de indústrias diferentes, comportamentais diferentes, porque quando a gente senta com o cliente, a gente precisa ter uma paridade aí. Como é que a gente ajuda a complementar o que o cliente sabe? Porque vocês nas vossas indústrias aí, vocês sabem mais do que nós. Nosso negócio originalmente é navegação, container, terminal e agora integrador logístico. Mas como é que a gente se integra? Como é que a gente se complementa? Eu estava conversando um pouco com a Santina, a gente tem a humildade às vezes de dizer, olha, aqui eu sou bom, aqui eu não sou tão bom, aqui eu entendo a tua dor, aqui eu estou entendendo o que você está falando. E o gancho que eu pego é o perfil, a questão da integração logística com o perfil comportamental na estruturação de uma equipe. Eu acho que esse não é o tema direto do que a gente está conversando, mas eu acho que isso é legal. E aí, pegando o gancho com o que a Dani falou, lá no dia 4 de maio, a gente passou um dia juntos, e a gente sai para almoçar e fala, opa, peraí, o que a gente está falando, o que a gente está planejando tem muita sinergia. Aí olhei para a Dani e falou, esse é o cara que tem que estar com a gente naquele painel. Ou será que... E aí a gente tem se integrado muito. Eu acho que essa é uma construção e esse é o novo tempo que a gente vive na Maersk e que o mercado está buscando também, porque tem novos desafios no mercado aí e essa questão comportamental, essa ideia de pensar fora da caixa junto, acho que tem sido bastante produtivo. Bem bacana. Falando um pouco, né, pegando esse gancho da logística integrada, né, que o Lierson mencionou e você também, eu queria perguntar para o Lierson, como você define essa logística integrada e qual o papel dessa logística integrada na indústria automotiva? Legal, boa pergunta. Eu passei por diversas áreas dentro da GM, eu falo que eu sou abençoado por ter essa oportunidade e eu não sei se todo mundo sabe, a gente fala da GM, né? Mas GM, eu fui dar uma palestra uma vez na faculdade e o pessoal não sabia o que era GM, né? Não sabia o que era General Motors. Aí quando eu falei, não, é aquele que tem a gravatinha, o carro Chevrolet, né? Porque a GM é grande, né? Não tem só a marca GM. No entanto, que a gente tem estudos que a gente está trazendo, só fazendo um parênteses, de carros novos. Lá fora a gente tem Cadillac, tem Corvette, a gente tem Buick, a gente tem várias outras marcas, né? E é engraçado, falando um pouco disso daí, porque eu venho do tech, né? Minha formação é tecnologia, venho desde lá de trás e eu sempre trabalhei para quê? Para simplificar processos. Como fazer mais com menos. E com esse espírito foi que eu consegui ter a oportunidade de passar por diversas áreas. Então eu comecei lá na área que a gente chama de forecasting, que é a área de previsão de vendas. Então você tem que ter previsibilidade. Então não adianta você falar de uma logística integrada se você não tem visibilidade do que você quer transportar de um lado A para um lado B e qual o volume que você quer. Então lá no começo da minha carreira eu tive a oportunidade de cuidar dessa parte de previsão de vendas. E a gente falava assim, eu estou criando o order, porque tem o order to delivery. Então desde da necessidade até a entrega. A gente brinca que até comprar miojo no mercado, a gente tem que pensar na logística. Porque você tem que pensar que você tem que sair de casa, você tem que pegar o carro ou você vai a pé, você vai no supermercado, você vai pegar na gôndola. É tudo, se a gente for pensar na logística, a logística é tudo. Porque não só a logística inbound, que é você sair, a interna, que é você estar lá e ir lá na gôndola pegar o miojo e você levar para sua casa, que é o outbound, quando você está entregando aonde você quer, dentro do seu armário, que você não vai deixar em cima da pia, senão você vai tomar bronca. Então, a gente fala da logística integrada como um todo, então você consegue pensar em logística como um todo. E aí, você conhecendo o seu volume, o quanto que você quer movimentar, você consegue passar uma visibilidade, você consegue ter essa estratégia, você consegue fazer a programação dos seus fornecedores e você vai precisar de uma logística para você trazer peças dos seus fornecedores, você precisa ter a visibilidade de o fornecedor produzindo, o fornecedor disponibilizando para você, você capturando e você trazendo para dentro da sua fábrica. Aí você tem toda a sua logística de chegada, a sua logística interna da planta até sair, por exemplo, um carro no final. Isso daí serve para tudo. Igual eu falei, não só para o miojo, mas para a parte de tecnologia também, todos com as suas particularidades. Porque toda a logística depende também dos insumos até você conseguir ter o produto final. A gente conversou um pouco sobre isso e na terça-feira com a Electrolux aqui nós conversávamos sobre sustentabilidade.
tudo isso que o Lerson está dizendo, a gente conhece aí tradicionalmente GM, a indústria automotiva, como principalmente pensando em combustível fóssil. Agora, com a cadeia mudando para o carro elétrico, para a coisa toda. Então, toda essa cadeia é necessário ser repensada. O inbound, a logística interna, o outbound. E eu acho que como desafio, o que a gente tem como empresa, essa faz parte da transformação da Maersk, é como a gente ajuda na origem, no meio do caminho e na ponta também entregando com o cliente, pensando junto, pensando diferente. Porque hoje a gente já fala em algumas indústrias da exploração do lítio para a bateria do carro elétrico, a entrega dessa bateria, a questão, como que a gente atua junto com vocês para evitar as rupturas aí, e depois, como a gente pensa no consumidor final. São indústrias diferentes, né? A gente até falou, a gente vai falar um pouco de carro elétrico, acho que se você puder falar um pouco, acho que vale a pena, porque tem uma mudança de mindset, é importante. Não só a mudança de mindset, como da logística. Pegando o gancho do que a gente estava conversando outro dia, a bateria do carro elétrico, ela não vai vir num container normal. Vai mudar o container. O container tem que ser um container refrigerado, tem que ter temperatura controlada. Então você vê que, olha só, são novas necessidades surgindo. E a gente sabe que isso daí muda o escopo do serviço. O carro elétrico vindo, as baterias são homologadas. Tem bateria, por exemplo, a semana passada eu estava num desafio conversando com o Fábio, outro nosso parceiro da Maersk. Tem um código das baterias que ainda não estão homologadas para você trazer voando. E eu estou precisando de uma bateria para fazer um teste num carro, eu não vou conseguir trazer a tempo da engenharia experimental da GM, porque vai ter que esperar, ainda não pode voar, não tem essa homologação. Então você vê que vai mudando as características, os desafios e as necessidades. E a gente vai ter que fazer um reagendamento aí da montagem desse carro com essa bateria nova, porque a bateria nova, só explicando um pouco para vocês, assim, hoje a GM já está com carros, que é o nosso Bolt, com uma autonomia de 400 km. Então você pega um carro hoje com uma autonomia de 400 km elétrico, até você precisar fazer a recarga, já é super, super avançado. E essa bateria nova que nós estamos trazendo para um teste é para ter uma autonomia até maior. E até um estudo falando do carro elétrico que a gente fez no nosso campo de provas da Reta Infinita, esse veículo Bolt rodando a 30 km por hora na Reta Infinita. Lembra, a Reta Infinita é aquela curva que a gente vê nos videogames, né? Aquela circuito oval curvo que você não precisa virar o volante, é chamado de Reta Infinita. Então, é o circuito oval da GM que tem lá. A 30 por hora ele fez uma autonomia de 930 km. Então, você vê que tem assim, mas você andando numa velocidade freia, a bateria recarrega. Você não freia, não recarrega. Subida, ela consome mais. Então, na média, ela está em torno de 400 quilômetros hoje de autonomia. Então, coisas que estão vindo por aí, as características da logística vai mudar, por mais que a gente fala. Outro dia mesmo a gente estava falando da quantidade de peças. Hoje um carro normal, ele tem em torno de 4.000 peças. Um carro elétrico, bateria, a complexidade é tão menor que ele vai ter em torno de 1.500 peças. Então, só para ter uma ideia de complexidade. E isso mostra o quanto a logística tem que funcionar como uma engrenagem, né? Então, como que a gente faz para tudo isso funcionar e ter a famosa palavrinha, né, que todo mundo fala, resiliência? Né? Então, vão acontecer coisas no mundo, riscos de guerra, problemas com fornecedores, mas de alguma forma a gente tem que ter a visibilidade, a informação, para a gente tomar decisão rápida, ter flexibilidade e, no fim, conseguir atender o cliente, conseguir ter essa cadeia toda funcionando. Então, essa também é um pouco da mudança que aconteceu aí nos últimos anos, da mesma forma que o carro mudou, que o consumidor mudou, a logística também mudou. Mais uma pergunta aqui para o Lierson. Como a implementação dessa logística integrada na GM, o que ela trouxe de melhorias nessa cadeia de abastecimento de vocês? Olha, vou pegar o gancho de uma palavra que você falou.
Dani, decisão rápida. Assim, essa logística integrada, ela te ajuda a não só você olhar o todo, porque hoje na GM a gente não olha uma compra, e eu acho que não só na GM, em várias outras indústrias que eu já tive a oportunidade de fazer benchmark, você não olha uma compra pontual. Se você olhar a cadeia como um todo, a gente olha o custo da cadeia como um todo. E essa logística integrada te ajuda em custo e em tomada de decisão rápida. E por que tomar a decisão rápida? Porque dados hoje são todos. Acho que alguns de vocês já devem ter visto aquela brincadeira do Lego. O Lego que está aqui, desmontado. E, por favor, eu quero que cada um depois use o QR Code para concorrer ao Lego, que ficaram até o final, só quem ficar até o final. Então, a brincadeira do Lego é aquele Lego totalmente desorganizado, várias cores, e que a gente começa a pegar, são dados, a gente separa por cores, a primeira fase. A segunda fase você começa a montar e depois você vê o produto final montado, né? Então hoje, se a gente tem essa visibilidade através da tecnologia que é possível, você consegue ter tomadas de decisões muito rápidas. Hoje, por exemplo, dentro do meu time eu tenho uma pessoa que programa em Python. Quem diria numa área de compras você ter uma pessoa exclusiva que faz programação para ajudar meus compradores com informações estratégicas de negócio, de mercado, para ajudá-los na tomada de decisão. Antigamente você não via isso daí. Compras era basicamente um leilão. Você falava com vários fornecedores, você colocava uma necessidade que não tinha nem tanta informação, era carente de informação, às vezes você não passava nem o volume direito que você queria comprar e você queria que o cara te atendesse bem. Não é verdade? E aí a gente fala assim, o trabalho que a gente vem fazendo e que a gente teve nessa sessão do Whiteboard Session, que a gente listou só iniciativas disruptivas. E a gente está construindo uma história, um relacionamento, uma parceria de longo prazo, igual Maersk e GM já tem. E agora a gente só aprimorando com a própria verticalização do serviço junto com a Maersk, oferecendo vários outros tipos de serviço. Um recém-serviço começado com a gente foi agora um end-to-end, a gente exporta um novo carro para a Colômbia. A gente tem a perna rodoviária aqui no Brasil, tem a parte portuária, tem a parte do navio, chega na Colômbia e a própria Maersk pega e leva para a planta da GM montar o carro lá. Olha que engraçado, antigamente a gente tinha, né, desculpa falar dos elogios que eu tenho para a Maersk, fala assim, você olhava Maersk, você viu o quê? É aquele container ali que você vê. Né? Você vê um container e está escrito Maersk, né? Você pensava só no marítimo, no container, né? E agora a gente vê toda essa integração que nós temos e tomada de decisão, de novo, visibilidade através de tecnologia é o que faz a diferença na cadeia. Eu queria aproveitar, quando você me fala disso, eu lembro também de compliance, né? Porque como é que a gente, por estratégia, tem empresa que compra bastante fracionado, bastante descentralizado, e por estratégia empresas decidem centralizar um pouco mais. Como é que a gente encontra parceiro estratégico para conseguir centralizar, para conseguir dar informação, para conseguir oferecer compliance? Nós não vamos explicar PowerPoint, a gente colocou esse slide aqui só como exemplo, e uma curiosidade que eu compartilho, a gente vive repetindo isso, porque acho que para nós é uma coisa disruptiva. Tem lá em Copenhague mais de 6.000 pessoas trabalhando em desenvolvimento, você falou. Desenvolvimento para prover visibilidade end-to-end. Imagina, quem esteve lá recentemente pensa que a Maersk centenária parece uma startup em Copenhague. Gente correndo para lá e para cá, comendo na mesa, aquela coisa, fala, nossa, aqui está parecendo o Vale do Silício. Então, é muito bacana ter uma empresa centenária se reinventando para que possa acompanhar o mercado técnico, o mercado automotivo e conseguir essa credibilidade, essa confiança que a gente está construindo junto. Isso para a gente é motivo de bastante orgulho. As conversas são muito em como vamos crescer juntos, né? Onde você quer estar, onde eu quero estar, o que precisa acontecer para estarmos lá, né? E aí depois vai indo para níveis menores até a gente chegar na ação, no que precisa ser feito. O que vamos fazer agora, o que estamos preparados para fazer, tem coisa que a gente ainda não está preparado para fazer, a gente olha, ainda não.
Isso aqui vai ser no segundo momento. E o próprio Lércio, a própria GM já falou para nós, isso aqui primeiro, isso aqui é o que eu quero primeiro, isso aqui mais para frente, isso aqui é a gente chegar num acordo e construir junto. Fácil, não é não. Não, é bastante não é trabalhoso. A mas gente assim, aprende, é né, possível, é Ju? muito legal. A jornada é muito legal. Essa é uma jornada de essa construção de tudo. E um pouco, não queria voltar na palestra de terça, mas a gente falava nós temos uma jornada de ser zero emissão de carbono até 2040. Nossos parceiros também têm. Como é que a gente faz isso junto? Como é que a minha certificação contribui com ele? Como é que a minha visibilidade da cadeia contribui com a visibilidade da cadeia para a redução de emissão de carbono, para essa coisa toda? Então, é uma parceria em diversas dimensões, eu diria. Eu acho que essa é uma coisa bacana e realmente não dá para falar sobre tudo isso pensando só em negociações de curtíssimo prazo. Não é possível. A gente precisa pensar médio e longo. Curto prazo sim, porque tem coisa doendo agora. O braço está doendo, eu não vou tratar a perna, né? É o braço. Exatamente. Trata isso aqui. E aí a gente vai para as outras coisas depois. Eu queria também aproveitar, né, a presença do Lierson para a gente falar também um pouquinho, entrar um pouquinho mais no detalhe de como a pandemia afetou a gestão da logística integrada e quais foram os principais aprendizados aí. Que eu sei que foram tempos aí bem complexos e eu sei que vocês aprenderam muito com isso e queria que você dividisse isso aqui com a gente um pouquinho. Sim. Acho que o maior aprendizado da pandemia foi aprender a se reinventar através da escassez, né? Então, a gente teve momentos bastante desafiadores no sentido de que, quando deu o lockdown mesmo, pessoas ficaram em layoff, né? Ou seja, licença remunerada em casa. A gente não sabia o que fazer, a gente não tinha noção do que ia acontecer com o mundo. E aí, primeira coisa que nós fizemos, todo mundo em casa, vamos fazer o famoso Teams e vamos começar a fazer o workshop, vamos fazer o workshop online, coisa que antigamente, vamos ser bem sinceros, todo mundo tinha receio de se conectar e falar que ia funcionar. Então você vê como acelera as mudanças, né? E acho que foi através dessas lições aprendidas de como que algumas dores aceleram mudanças, foi o que a gente também trouxe para a parte logística. Então, dentro desses fluxos, nós começamos a estudar muito e desenvolver, por exemplo, ideias para vocês que a gente não tinha. Vou pegar na parte nossa de container. Container, quando eu compro container rack metálico para abastecimento de linha de produção, usa muito aço. Então, 70% do container é aço. O que aconteceu com as commodities na pandemia? Absurdamente. Só que assim, quando a gente fala da cadeia de supply chain, a gente sempre fala na curva A, B e C. Dentro das minhas compras, o container era o menor de todos. Era o que eu vou falar assim, o que eu menos dava atenção. E aí você começa a ver coisas que começam a te machucar, igual o Jefferson falou. Começou a doer o braço naquele momento. Por quê? Porque o aço subiu 144%. E aí você fala assim, e aí, como que eu aprimoro a minha compra? Cara, eu tenho que desenvolver uma tabela de quebra de custo. E foi aí que eu aprendi que o meu rack tinha 70% era matéria-prima pura. 30% era mão de obra. E aí eu falo assim, agora eu estou percebendo que aumentou absurdamente, você toma um baque porque você não sabe por que está aumentando, e aí você vai perceber que fala assim, poxa, eu não tinha isso antes e eu tive que me reinventar, eu tive que construir. Foi aí que nós pegamos uma outra pessoa do nosso time, que é de engenharia de custos, então, que a gente chama de Value Chain Engineering, e essa pessoa nos ajudou a desenvolver uma quebra de custo de quanto que custa um rack. Então você fala assim, o rack 70% é aço, você tem a parte de mão de obra que dá mais ou menos uns 15% a 20%, você tem a parte administrativa do fornecedor que fornece, às vezes você compra com a logística, tem a parte da logística, isso daí a gente não tinha para essa curva que a gente considerava ser. E a gente conseguiu chegar num nível tão alto que hoje eu consigo dizer que eu tenho uma quebra de custo integrada, end-to-end, para cada um dos meus produtos.
desde o armazém geral, desde o armazém alfandegado, desde o comparativo, benchmarks, que essa pessoa de tecnologia conseguiu trazer para a gente inteligência de mercado e que nos ajudou demais agora até a definir o que a gente quer, Dani. Eu acho que a gente estava falando, o Jefferson comentou também assim, pô, melhorou para saber como pedir. Um grande exemplo com a própria Maersk, a linguagem da Maersk para a gente não é a mesma. Por quê? Eu falo a linguagem de carro e peça. Quantas peças cabem num container? A Maersk conhece serviço, que é a rota do naviozinho lá. Mas ela também não sabe quanto que eu coloco da minha peça lá dentro. O que nós fizemos durante a pandemia, que ajudou demais? Nós começamos a falar a linguagem não só nossa, dos nossos clientes, também dos nossos fornecedores e vice-versa. E a comunicação melhorou absurdamente. Então hoje eu consigo fazer a programação de peça e de containers para a Maersk, entregando para eles uma previsão de quantos containers eu vou precisar naquela semana para trazer as minhas peças e qual o serviço que eu vou usar. Por quê? Porque se eu der essa visibilidade, o que eu não for usar, essa ociosidade, a Maersk pode ir no mercado e vendê-la. E essa foi a nossa proposta em parceria. Olha, todo mundo tem que ganhar, né, Dani? Você falou, você tem os seus objetivos, eu tenho os meus. Mas desde do momento que você consegue fazer essa integração de comunicação e de padronização, aí eu falo de processos e dados, você consegue ganhar junto. Então teve momentos eu falo assim, olha, eu não vou usar 70 containers nessa semana, nessa determinada semana, porque minha planta vai em férias coletivas. Portanto, te libero para ir no mercado, não reserve essa capacidade para mim e venda no mercado spot. Então, para chegar nesse nível de comunicação, eu acho que a pandemia acabou trazendo esse aprendizado para a gente. Fizeram do limão a limonada, né? A velha máxima. Tem uma coisa interessante que quando eles foram no dia do Whiteboard Session em 4 de maio, que eles começaram a mostrar como eles tinham visibilidade, compartilhar a planilha, parecia alguém explicando uma planilha da Maersk, eles falando, olha, essa aqui é a rota tal, o número U-Trade, isso aqui é X-Trade, isso aqui é... Falei, caramba, esses caras estudaram mesmo, hein? Fizeram direitinho a lição de casa. Muito bacana. Então, acho que isso a gente viu na prática, Lierson. Ju, também a gente no dia lá viu vocês falando com propriedade, usando o nosso jargão. Então, isso que vocês falaram, você está falando aqui, eu fui testemunha desse assunto. Eu não sei... Carol, a gente está com tempo, ainda dá para fazer uma pergunta para ele. É a Dani que faz pergunta, mas eu tô roubando a cena. Pode roubar a cena, fica super à vontade. Eu acho que a gente está numa feira de tecnologia, e aí eu dei uma volta já aqui na feira, quem trabalha importando e vendendo, às vezes quando você viaja para fora do Brasil e volta, parece às vezes, depende do lugar que você vai, viagem no tempo, né? Você vai para lá e quando você volta, nossa, no Brasil ainda não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Mas eu queria... Um exemplo que ele contou para mim, exemplo de você fazer um lançamento no momento certo, ou não. O quanto o público está pronto para determinado produto que a gente lança. Porque às vezes você tem um produto maravilhoso, mas o timing não necessariamente é aquele. Você sabe do que eu estou falando, né? Sim, do exemplo, sim. Se puder compartilhar o case com a gente, eu achei fantástico. Assim, eu tenho um case dentro da GM e fizemos comparativos com outros cases fora, né? E aí a gente estava falando assim, tem um case de mobilidade que a GM falava muito de green. E teve em 2007, a gente foi lançar uma campanha interna entre os funcionários, que era a campanha da formiguinha. E a campanha da formiguinha era basicamente assim, pessoal, precisamos melhorar a parte de carbono, reduzir carbono. Então vamos verificar quais são os funcionários da GM que moram perto e que vão trabalhar sozinho no seu carro e vamos compartilhar carro. A gente vai colocar cadastrado todo mundo e quem tiver essa interesse e disponibilidade vai lá e fala, olha, eu moro perto de vocês, vamos fazer, e todo mundo ganha junto, divide custos, melhora o meio ambiente. Isso daí foi em 2007. A campanha foi um sucesso, gerou mídia, gerou tudo, só que as pessoas ainda não estavam preparadas para isso. Porque nessa época nem o Uber era famoso, não tinha nem chegado no Brasil. E estava começando, e a GM estava trazendo, por exemplo, também o Maven, que era o carro compartilhado também aqui, uma tecnologia que já tinha lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E que também acabou não pegando. Então a gente fala de que o produto certo, no momento errado, ele não pega, não fixa. E aí tem o case ao contrário,
que a gente fala que é o case do smartphone, né? Da Apple, né? Porque o pessoal fala assim, por que a Kodak quebrou, né? A Kodak quebrou por quê? Porque os telefones celulares começaram a tirar foto. Então a gente fala não só isso. Então a Apple, no momento que ela lançou o smartphone, integrando não só o telefone, câmera, aplicativos e música, um monte de produtos deixaram de existir. E foi no momento certo. Outro comparativo muito interessante, o pessoal fala de holograma, né? O primeiro holograma que teve no mundo foi nos anos 70. E hoje a gente vê em algumas feiras tem hologramas, ou até mesmo você pega em vários sites, você consegue fazer holograma, por exemplo, de um celular em cima da sua mesa. Realidade aumentada e tudo mais. Hoje você consegue fazer isso com o seu próprio aplicativo, seu próprio celular. Mas o holograma foi lá no Star Wars, foi o primeiro holograma que teve. Então aí você fala assim, pô, era coisa surreal. Aí teve também, aí pegando um pouco da indústria da moda, a empresa Diesel, em 2007 também, fez um desfile totalmente com modelos através de holograma. Mas você vê que era muito difícil. E hoje você fala assim, você consegue ter um holograma na palma da sua mão, no seu celular. Você vê como as tecnologias, as coisas vão surgindo e vão sendo disruptivas. Então, assim, lançar as coisas no momento certo é muito importante também. E você vê que a pandemia acelerou demais o ensino à distância. Hoje, eu tenho o privilégio de ter uma educadora dentro de casa, minha esposa, ela tem uma escola de idiomas e com a pandemia, o que aconteceu? Nós fechamos as escolas físicas, não teve jeito, não voltou. E o que aconteceu? Ensino à distância. E hoje você fala com os alunos e fala assim, alguém quer voltar presencial? Eu ainda tenho um co-work presencial. Você fala assim, alguém quer voltar para o presencial? Não, ninguém quer, todo mundo quer ensino à distância. Então, assim, são coisas que aceleram a implementação. Só que tem que estar no tempo certo. E você vê agora como que está a parte de CO2, como está cada vez, ainda está embrionário, mas cada vez tem mais informação. Hoje, que nem, não sei, eu não sabia, para mim foi, eu falar assim, qual que é a sequência de maior poluidor para o menor? Todo mundo tem noção, não é todo mundo, eu estava explicando para o meu filho, que o avião é o que mais polui, e que depois do avião vem o rodoviário, e depois vem o navio, e depois do navio a parte de barcos, a parte de cabotagem é que menos polui. Então, assim, hoje ainda é muito embrionário e, assim, ainda não estamos 100% preparados, mas vai vir forte. Portanto, se preparem, porque quando ela chegar você tem uma vantagem de mercado. E é o que eu vejo da Maersk. Quando nós fizemos esse Whiteboard Session lá em maio, foi me apresentada uma ferramenta fantástica para calcular o quanto que eu gasto na minha logística com CO2. E eu estava falando, por onde começar? E você vê como que o Maersk já está na frente. E eu tenho aqui uma última pergunta, que é super gancho com isso que você falou. E a gente está falando aí de tecnologia, né? Da tecnologia ajudando a gente a monitorar quanto a gente gasta de CO2. A gente está falando de tecnologia quando a gente fala de tendências de consumo, né? Realidade virtual, para você testar produtos na realidade virtual antes de comprar. Então, o tal do novo Omnichannel, né? Que insere a realidade virtual dentro dele, que está muito conectado ao technology. E o Lierson é um cara do tech, né? Ele é um cara que já começou na área de tecnologia. Como você vê a tecnologia influenciando a gestão da logística integrada no setor de automotivo no futuro? Dani, assim, igual eu comentei que hoje a gente tem uma pessoa, a linguagem do momento é o tal do Python, né? E eu não me conformo, como eu gosto do tech, eu vou atrás, eu gosto de aprender, apesar de já não estar desenvolvendo mais, né, mas tem que voltar às raízes, né. Então eu falo assim, se você hoje a facilidade está tão grande e o conhecimento está tão pequeno ainda nessa parte de integrar sistemas, que eu desafio todo mundo aqui que está no mercado de trabalho, na indústria, tá fácil hoje, no próprio YouTube. Você consegue aprender coisas que você nem imagina.
E você não sabe o quanto isso daí facilita o seu trabalho para fazer mais com menos. E eu vejo influenciando desta maneira. Hoje eu tenho, por exemplo, um monitoramento de combustível. E só para vocês terem uma ideia, a gente monitora o mercado, como está acontecendo com as agências nacionais do petróleo, o bunker, que é o combustível do navio. Eu recebo, o meu programador, o meu funcionário fez um programa que ele capta todas os rates mundiais, as tarifas mundiais e me traz para saber como que está a saúde e a indexação dos meus contratos perante o combustível, se estourou gatilho de combustível, foi para cima, foi para baixo, e você vê, eu não consigo imaginar a logística sem ter essa visibilidade. E hoje até mesmo dentro da sua casa. Eu recebo relatórios assim, automáticos pelo WhatsApp. E a gente nem sabia que podia. E é uma inteligência artificial fazendo isso. É uma linguagem de programação fazendo esse tipo de mensagem. Hoje até os nossos compradores, quando tem algum contrato que está totalmente passando da parte de indexação, dos gatilhos de indexação, o próprio comprador recebe um e-mail. E foi meu próprio time que desenhou isso daí. E hoje eu acho que assim, não dá hoje para as empresas dependerem só das suas áreas de IT. Se você precisa integrar, hoje você precisa ter desenvolvedores dentro dos seus próprios times, fazendo integração com os seus próprios fornecedores e você consegue, com certeza, ter algo para o futuro muito, muito competitivo e despontar mais para frente, com certeza, tendo essa parte aí desenvolvida hoje. Não deixe para amanhã. E se vocês tiverem dificuldade nessa integração, nessa visibilidade, a gente também consegue ajudar vocês, que a gente tem bastante experiência aí nessa parte. Então a gente vai encerrar, foi muito bom. E eu queria agradecer demais o Jefferson e o Lierson, admiração e agradecimento eterno a vocês por terem vindo e participado hoje. E a vocês também. E agora a gente vai colocar aqui a gente vai continuar. Opa! Eu devia ter mudado antes, né? Devia ter mudado antes. A gente aí falou um pouquinho do parceiro estratégico, o quanto ele é importante, né? Porque ninguém faz nada junto. É o que eu falei, se a gente não tivesse o cliente, se não tem o parceiro, se não acontece essa parceria, a coisa não vai para frente, não acontece crescimento. E por fim, o nosso QR Code para vocês concorrerem ao... Olha lá, vamos lá. Olha lá, vamos lá. Quem vai concorrer ao muito Lego? legal. E é lindo, eu não hein? tenho ainda, hein? Não tenho ainda, também estou de olho. Não tenho ainda. Mas assim, o Lierson, o Jefferson, esses dois super conhecedores aí de logística vão estar aqui no nosso stand. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai estar recebendo vocês para conversar, para trocar ideias, esclarecer dúvidas. E é isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigado, pessoal.